Fala galera, beleza? Eu sou o Du e trago pra vocês mais uma análise de filme. E dessa vez vamos analisar um filme da Disney, o nosso famoso Ratatouille. Um filme que eu amo de coração e eu quero ver se ainda tá tão bom quanto eu me lembre. Mas antes disso, não esqueça do like pra ajudar, se inscreva no canal e bora conferir. Lançado em 2007... O filme começa contando a história do Gusteau, um chefe renomado que tinha um dos maiores restaurantes da França, até que ele começou a escrever um livro falando que todo mundo pode cozinhar. Aí conhecemos também Anton Ego, um famoso crítico renomado da França, que nunca gostou do lema do Gusteau, que todo mundo pode cozinhar, até que ele foi fazer uma visitinha no restaurante do Gusteau, que era 5 estrelas, e não gostou nada da comida e fez uma crítica dura, fazendo assim, o restaurante perdeu uma estrela. Infelizmente o Gusteau faleceu após saber disso. E por consequência, mais pra frente ele ia perder mais uma estrela, fazendo assim, o nosso querido restaurante do Gusteau ficar com 3 estrelas. E em seguida conhecemos o nosso rato favorito, não esse rato. Também não é esse rato. E agora sim, conhecemos o Remy, que não é um rato comum. Ele é um rato que anda em 2 patas e tem sentido aguçados para alimentos, tanto como olfato, tanto como paladar. Num dia ele acaba salvando o pai dele de comer uma comida envenenada e assim se torna um detector de veneno para os ratos. Mas Remy não quer viver apenas de lixo. Então ele com seu irmão Emile vão até a cozinha de uma senhora, mas eles são descobertos. Aí a véia começa a atirar nele e uma cena que eu vou colocar aqui que combina muito com esse áudio. Velha desgraçada! Velha desgraçada! Ela atirando encontra a colônia dos ratos, gerando um verdadeiro caos. Remy começa a ficar pra trás porque ele quer pegar o livro do Gusteau e infelizmente o Remy se perde da sua família, parando assim na França, bem no restaurante do Gusteau. E nesse momento conhecemos o Linguini, filho da ex do Gusteau. Ele vai até o restaurante para pedir emprego e consegue ser contratado como o garoto que tira o lixo, mas é bastante desastrado. Ele acaba estragando uma sopa e ainda bem que o Remy estava lá e começa a consertar a sopa, colocando um pouquinho de lectospirose na sopa. A sopa é servida para uma jornalista que adora o prato. Todos pensam que foi o Linguini que fez, então o chefe começa a desmerecer o Linguini. A Colette defende ele, então o chefe manda a Colette supervisionar ele. Em certo momento eles acham o Remy e o Linguini consegue capturar ele e o chefe pede para ele se livrar do rato, mas eles não conseguem e eles viram melhores amigos, uma amizade linda entre os dois, até com direito a café da manhã juntos. O Remy preparou um café da manhã maravilhoso pro Linguini. Linguini leva Remy ao restaurante, mas a primeira tentativa de escondê-lo, digamos que não dá muito certo. Olha onde que o Linguini queria colocar o Remy. Também a cara do Remy é compreensível. Ele acaba escondendo o Remy dentro da roupa dele, mas no final ele acaba todo mordido e vê que não dá certo. Então, num momento de desespero que eles estão conversando num frigorífico, o chefe chega e ele consegue esconder o Remy dentro do chapéu dele. E aí descobrimos que o Remy consegue controlar o Linguini puxando seus cabelos. Então eles treinam bastante até o Remy ficar craque em controlar o Linguini e consegue recriar a sopa. O chefe fica impressionado e pede para Colette ensinar todas as técnicas e como o restaurante funciona para o Linguini. Em um momento à parte, descobrimos que a Colette é a única mulher da cozinha, por isso que ela é tão durona. E eu amo essa personagem, do fundo do meu coração, ela é muito boa. Eu sou a mais durona desta cozinha. Mais tarde é revelado que o Linguini é filho do Gusteau, o verdadeiro herdeiro do restaurante. O atual chefe, porém, não acredita e liga pro advogado chamando ele. E como falta pouco tempo para o restaurante ficar pro chefe, ele tenta emitir a máxima verdade possível. E o advogado pega um fio de cabelo do antigo chapéu do Gusteau e manda fazer um teste de DNA para ter certeza disso. Enquanto isso, os clientes começam a pedir cada vez mais os pratos do Linguini. Então eles pensam em fazer uma receita antiga do Gusteau, só que ele altera a receita. O Remy consegue alterar a receita e os clientes adoram. E aí o chefe começa a desconfiar no Linguini porque ele viu uma silhueta de um rato dentro do chapéu dele. E aqui tem uma cena muito boa do chefe pegando o chapéu do Linguini. Peguei o seu chapéu. O Remy consegue reencontrar sua família e seu pai acaba descobrindo que ele está trabalhando com um humano. E aí tem uma cena muito profunda mostrando pro Remy os perigos
de um humano, o que os humanos fazem com os ratos. Nossa, essa cena é ótima. Enquanto isso, o Linguini está exausto, e aí o Remy consegue controlar ele dormindo, e a Colette chega, e digamos que o Linguini quase revela pra Colette o segredo, mas digamos que essa cena é meio estranha de como ele quer revelar. Pequenininho. Assim. Então, quando ele vai revelar o segredo para a Colette, o Remy consegue controlar ele, e então finalmente os dois se beijam numa cena muito boa, Remy, promovido, e os dois ficam juntos. O advogado traz o exame de DNA e prova-se que o Linguini realmente é filho do Gusteau. E aqui tem uma cena muito boa do chefe ficando maluco descobrindo que tem um rato. Ele fica falando pro advogado e a cara do advogado é muito boa. Tá aqui. Não, tá aqui. Restando apenas 3 dias para o restaurante ficar para o chefe, o Remy descobre a papelada que o Linguini é o verdadeiro filho do Gusteau, mas aí o chefe chega e começa uma perseguição muito boa, até que no final o Remy consegue se dar bem. E assim, Linguini demite o chefe e se torna o verdadeiro dono do restaurante Gusteau. E daí também descobrimos que o Ego ficou sabendo que todo mundo está gostando de novo do restaurante do Gusteau. E aí, durante uma entrevista, o Ego, um dos maiores críticos gastronômicos, anuncia que faz uma avaliação no Gusteau. E os dois se encaram. O Linguini zoa o Ego e o Ego desafia o Linguini. Cara, que cena boa. Após a entrevista, os dois se desentendem e o Remy chama toda a sua família para roubar comida do restaurante. Só que aí o Linguini acaba descobrindo e expulsa todo mundo. E o chefe consegue capturar o Remy. Então o Linguini, perdido, tentando administrar o restaurante, justamente o Ego chega e ele começa a ficar mais perdido ainda. A família do Remy consegue salvá-lo e ele retorna para ajudar o Linguini. Então, finalmente o Linguini decide revelar as verdades para todos. Só que, após saberem a verdade, todos os cozinheiros abandonam. Apenas a Colette volta para ajudar o Linguini, porque quando ela estava indo embora, ela leu a famosa frase do Gusteau, que todo mundo pode cozinhar. Assim, o Remy chama toda a sua família para ajudar e eles começam a fazer os pratos e tudo começa a dar certo. O Ego começa a gostar, só que aí tem o prato final. Então o Remy tem uma ideia de preparar o ratatouille, não sei como que fala esse que pai, o Ego. O prato fica incrível e desperta no crítico memórias da sua infância e ele fica tão impressionado que quer conhecer o chefe. No meio disso, eu vou citar só umas partezinhas aqui que eu não ia falar no vídeo, mas eu vou resolver falar, que é o chefe e o inspetor sanitário sendo capturados pelos ratos e amarrados e jogados na despensa. Cara, essa cena é muito boa. Então, Ego fica até o fim do expediente para conhecer o chefe. E aí eles descobrem que é um rato. Ego pensa que é uma piada, mas depois ele só agradece pela comida e vai embora. E aí temos uma cena muito boa de a gente escutando a crítica que o Ego escreveu, que ele concorda agora com a filosofia do Gusteau, que todo mundo pode cozinhar. Cara, essa cena é incrível no final. Mesmo assim, o lugar acaba sendo fechado por ter ratos na cozinha, né? Digamos que ter ratos na cozinha não é uma coisa muito boa. E infelizmente, Ego perde sua posição como crítico. No entanto, Ego abre um restaurante e quem vira o chefe de lá, o Remy, Linguini e Colette também estão lá. E o filme termina com essa linda mensagem que nunca desista dos seus sonhos, que todo mundo pode cozinhar e você pode alcançar os seus objetivos. Bom, então esse foi o Ratatouille, e sim, ainda continua maravilhoso, esse filme é incrível, a mensagem que ele quer passar é muito boa, os personagens são muito carismáticos, e uma curiosidade, era pra Colette nem ter tanto destaque, é porque que eu me lembro mudou de diretor, e aí esse novo diretor colocou mais destaque pra Colette. A Colette é uma das melhores personagens do filme fácil, o Linguini também, o Remy, é muito bom, e o filme ainda continua maravilhoso. Então esse filme pra mim é um nota 10, continua bom do começo ao fim, eu amo esse filme do fundo do meu coração. E esse filme fica em segundo lugar dos filmes da Disney. Tem um filme que eu gosto mais, que mais pra frente eu pretendo falar ele aqui no canal. Mas então é isso a minha análise. Assista Ratatouille, é um bom filme e tem uma boa mensagem. Então se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like pra ajudar, se inscreva no canal também e tchau! Até o próximo vídeo.